Olá, eu sou Jorge Pontual e tenho acompanhado algo que me impressionou muito quando eu vi a primeira vez. E ainda continua me impressionando. Você conhece a fórmula do inglês? Essa fórmula permite que você aprenda a falar, ou seja, pronunciar as palavras de origem formal inglesa. Ela permite reduzir o aprendizado de comunicação de 6 anos para apenas 3 meses. E por que isso acontece? Você tem o som das vogais em português. O A, o E, o I, o O e o U. E na outra coluna, você tem o som das vogais em inglês. O A de A, o E de I, o I de I, o O de O e o U de U quando fica em inglês. E quando fica o som de inglês? Quando tem 0 ou uma consoante separando as vogais. E se eu tiver 2, 3 ou mais? Sempre vai ficar em português. Você lê em português. TAP. Pois bem, o que nós encontramos? Nós descobrimos que a última vogal, que é o E, afeta o som da vogal A. E o que vai determinar se a vogal A vai fazer o som de A ou de E? É a quantidade de consoantes que separam as duas. Então, toda vez que tiver 2 ou mais vogais, a última afeta a anterior. Então, o E afeta o som do A. Entre o A e o E tem uma consoante. E A1, na nossa tabela, faz o som de EI. Então, a palavra fica assim, tape, que é fita em inglês. Agora, nós vamos ver quando existem 2 ou mais consoantes entre as vogais. Exemplo na palavra Mickey. Eu tenho 2 vogais, a vogal I e a vogal E. O som da vogal E afeta a vogal I. E quantas consoantes eu tenho separando? Eu tenho 2. Eu tenho C, que em inglês tem o som de K, cake, e tenho K, que também tem o som em inglês de K, Katie. E por que eu tenho 2 consoantes separando? Somente para afastar as vogais. Agora eu olho na tabela. E2. E2 é I. Então não muda. Então toda vez que tiver 2 ou mais consoantes separando as vogais, elas continuam em português. E por que a última sempre fica em português? Porque não existe nenhuma vogal afetando o som dela. Não estou fazendo propaganda. Eu vi, testei e até hoje eu não encontrei uma única pessoa que provasse o contrário. Essa fórmula permite alfabetizar qualquer pessoa em inglês, o que é muito diferente de ensinar inglês. Agora olha um outro exemplo. A palavra gelo eu escrevo ice. E o E afeta o som do I. E o que vai determinar se o I vai fazer o som de I ou de I em inglês? É a quantidade de consoantes que estão entre essas 2 vogais, que é somente uma, o C. Então, toda vez que tiver nenhuma ou uma consoante, ou seja, 0 ou 1, o I faz o som de I. Então, quando eu risco o I e coloco I, vira ice, que é o gelo em inglês. Está escrito agora Sprite. Mas por que eu digo Sprite? Aí eu olho as vogais. Eu tenho 2 vogais nessa palavra, o E e o I. E a última vogal afeta o som da vogal anterior. O E afeta o som do I. Quantas consoantes eu tenho entre a vogal E e a vogal I? Eu só tenho uma. E toda vez que eu tenho 0 ou uma consoante, o I faz o som em inglês de I. Por isso, eu risco o I e fica I. E então, eu digo Sprite. O que eu posso afirmar é simples. A escola que adotar o livro de inglês que não possui essa fórmula estará jogando fora o dinheiro dos pais dos alunos. Agora eu pego a mesma palavra, Mickey, mas aí eu vou cortar a consoante C. Fico com uma consoante, o K, entre as 2 vogais, entre o E e o I. Quando eu faço isso, a combinação também muda. Fica I1. Na coluna I1, o I fica com o som de inglês, porque só tem uma consoante separando as vogais. Aí vira Mike, porque só tem 0 ou uma consoante separando as vogais. Se tivessem 2 ou mais, seria Mickey. E quando eu tenho uma palavra com 3 letras e uma é vogal? Exemplo, not. O que acontece? Tem alguma vogal afetando o som do O? Não. Então é o mesmo, not. Assim, as escolas do ensino fundamental, médio e superior poderão aumentar suas receitas criando suas próprias marcas de inglês.